Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Eliabe Marques, subtenente da Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte. Estou segundo vice-presidente da Associação Nacional de Praças, ANASPRA, e presidente da Associação dos Subtenentes e Sargentos Policiais e Bombeiros Militares do Estado do Rio Grande do Norte. Claro, quero aqui iniciar chamando o soldado Dalchen Viana, que é presidente da Associação dos Bombeiros e será um dos debatedores aqui na mesa. Chamar o coronel da Reserva Remunerada, Robson Rodrigues da Silva, que também será um dos debatedores do nosso painel. Nós queremos aqui também cumprimentar as pessoas que estão nos assistindo através do Facebook, do site do ENERP, e nós queremos também registrar aqui para parabenizar e destacar o trabalho que está sendo feito pela organização do evento. Realmente, o evento estão de parabéns pela brilhante organização. Queremos destacar também a presença das delegações da Bahia, de Sergipe, de Alagoas, de Pernambuco, do Rio Grande do Norte, de São Paulo, do Paraná, do estado do Mato Grosso, os colegas do Mato Grosso também estão, do Espírito Santo, do Ceará, Pernambuco, acho que já falei, demais, se porventura esquecer alguém aqui, é só. Roraima está representado aqui também, através do deputado Sampaio, Rondônia, através do Jesuíno, enfim. Rio de Janeiro, São Paulo, tá ok? Então é importante agradecer a presença de todos vocês, realmente isto é compromisso com a luta coletiva. Nós queremos também agradecer pela recepção dos colegas aqui do Estado de Santa Catarina e, claro, também destacar aqui o trabalho da Associação de Praças do Estado de Santa Catarina, a PRASC, que está organizando este evento. Dizer que o ENERP é um encontro realizado anualmente, é promovido pela Associação Nacional de Praças, e esta edição, claro, está sendo realizada aqui em Florianópolis, e pelo que nós estamos observando, a 14ª edição, o estado que for realizar, já tem aí uma grande responsabilidade para fazer um evento realmente, no mínimo, à altura deste que está sendo realizado aqui, tá certo? O nosso painel, ele vai tratar aqui do acesso único, da carreira única nas instituições policiais e bombeiros militares. Esta propositura, já existe algumas PECs que tramitam no Congresso Nacional, como a PEC 51, é isso, a PEC 273 e a 198, dentre outras, que tramitam justamente tratando desse tema, dessa demanda, que é realmente uma iniciativa que, a nosso ver, vai trazer justiça, igualdade e cidadania para os profissionais de segurança pública, especialmente os policiais e bombeiros militares. Eu queria pedir a permissão aqui da organização do evento para que pudesse aqui fazer um registro com relação aos nossos colegas policiais e bombeiros militares do Estado do Rio Grande do Norte. Nós estamos lá mobilizados, não é por aumento de salário, coronel, não é reivindicando promoção, simplesmente por aquilo que é mais elementar na vida de um trabalhador, que é receber o seu salário. E há 22 meses que o Estado do Rio Grande do Norte paga salários com atrasos. Os atrasos começaram 5 dias, 10 dias, 20 dias, e agora já estamos recebendo com mais de 60 dias de atraso. A situação se tornou insustentável, portanto, nós estamos mobilizados para realizar uma grande suspensão dos serviços no dia 13, segunda-feira. O governo, diante disto, ele tomou iniciativas de colocar em dias os salários
dos policiais e bombeiros militares, da ativa. E aí, deixando a reserva e as pensionistas de fora. Então, agora a luta não é mais uma pauta, não é mais uma questão mesmo, a questão agora é honra, e honra não se negocia. Então, qualquer proposição do governo, ela tem que contemplar a ativa e a reserva, nós não permitimos. Então, aqui eu quero também agradecer o apoio que nós recebemos aqui e me dirigir especialmente aos policiais e bombeiros militares do Rio Grande do Norte, que nós estamos juntos nessa luta para contemplar ativos, reserva remunerada e pensionistas. Somos todos de uma mesma família. Feito isto, nós... Vou começar com o vídeo. Seriam 3 debatedores, nós temos também o subtenente Gonzaga, que não pôde comparecer em função de compromissos da sua atividade parlamentar, e ele nos encaminhou um vídeo, e eu pediria atenção dos senhores e senhoras para que pudéssemos assistir esse vídeo, e posteriormente daremos início aqui com os colegas que estão presentes. Prezados amigos da NASPRA, a todos os participantes do 13º ENERP, um abraço especial ao Lutim, nosso presidente, pela organização, um abraço à Prasc, que está acolhendo nossa gente aí com muito carinho, como sempre fez. Eu primeiro queria dizer da minha frustração, da minha tristeza, não estar aí, um evento que eu programei ao longo dos três meses. Contudo, a agenda aqui, a pauta do plenário da Câmara, que colocou uma agenda de segurança pública, entre eles a discussão do auto de resistência, me fez fazer a opção, e fiz a opção de ficar aqui hoje. Estarei chegando aí em Florianópolis por volta de 00:30 dessa quinta-feira, sexta-feira. Eu queria cumprimentar todos os palestrantes, tenho acompanhado algumas manifestações e gosto muito do modelo que vocês organizaram, que a NASPRA organizou esse encontro. Eu sempre defendi, vocês sabem, que o ENERP deve ser um encontro de produção de conhecimento, de produção de formulação de políticas, e que tivesse um momento específico da diretoria, da Assembleia da NASPRA, que é importante, mas que não pode confundir com esse processo de formação, de construção de políticas, de produção de conhecimento, que é fundamental para a sustentação da nossa classe. Bom, eu queria muito rapidamente fazer aqui, tentar motivar a todos para uma agenda importante que nós estamos discutindo aqui na Câmara. Nós teremos no dia 21 uma audiência pública na Comissão de Legislação Participativa, por um requerimento meu, para nós discutirmos aquela ação do Ministério Público contra as associações lá do Ceará. Eu tenho uma expectativa de que aquela ação não prospere, mas o fundamento daquela ação, se ela ganhar corpo Brasil afora, todas as associações serão atingidas por esse princípio. Óbvio que nós discordamos daquela argumentação do Ministério Público, mas nós não podemos esperar uma decisão, nós temos que agir preventivamente. E achei que o melhor caminho para nós trazermos o assunto para a Câmara, para o debate público, para ampliar, era essa audiência pública, e ontem foi aprovado o requerimento e já está agendado para o dia 21, na Comissão de Legislação Participativa, uma terça-feira, às 10 horas da manhã. Da mesma forma, a partir de um projeto que eu estou relatando na Comissão de Segurança Pública, que fala sobre audiência de custódia dentro do ECA, eu propus uma audiência pública e propus para discutir a audiência pública como um todo, né? Não só dentro do ECA, que é a proposta do projeto. E a adesão foi muito grande, então nós temos inscrição de mais de 20 pessoas interessadas, e mais uma vez eu incluí toda a nossa representação de classe para essa audiência. Então será no dia 23, numa quinta-feira, começando às 9 horas, porque num volume grande de pessoas nós podemos estender ao longo da tarde. Em relação, voltando à audiência da Comissão de Legislação Participativa, acredito que será um momento para nós fazermos a discussão de 2 pontos, de 2 PECs que está tramitando aqui na Câmara, um de minha autoria, que é a PEC 443, que inclusive foi objeto de avaliação hoje pela manhã aí no ENERP, e a PEC também da carga horária, que dialoga, que é do Cabo Sabino, que eu fui relator, que dialoga também com uma agenda propositiva para a nossa classe. Fora disso, eu queria propor também que essa semana, do dia 21 ao dia 23, também pudesse ser mais uma agenda de esforço
para nós tentarmos aprovar no Senado o PLC 148. Eu tenho conversado com alguns senadores e estou percebendo resistência de alguns senadores que temem o fim da disciplina, o fim da hierarquia nas polícias militares, se nós acabarmos com a pena de prisão. Então falta conhecimento, falta motivação política para esses senadores. Então seria muito importante que nós pudéssemos fazer uma articulação, chamar a ANEB, chamar a FENEM, chamar o CNCG, para nesta semana, do dia 21 ao dia 23, portanto terça, quarta e quinta, nós fazermos um esforço aqui na Câmara de abordagem dos senadores. Mas é fundamental também que essa abordagem aconteça nos estados. E, para que a gente tenha uma semana bastante produtiva, estamos marcando também para o dia 22, uma quarta-feira, um café da manhã com a frente parlamentar do ciclo completo. Eu sei que o ciclo completo ainda é um assunto que alguns dos nossos integrantes da NASPRA ainda não estão totalmente convencidos, mas nós temos uma frente parlamentar, queremos fazer o debate, porque estamos próximos, na minha convicção, de termos a PEC 430 aprovada na CCJ, e nós temos que enfrentar esse assunto na comissão especial. Portanto, preparamos e concentramos numa semana uma agenda de 2 audiências públicas, uma reunião da frente, e que a gente possa fazer o esforço, o corpo a corpo no Senado, para quem sabe aprovar o fim da pena de prisão. Acho que a NASPRA precisa de fazer as entidades representativas da NASPRA, integrantes da NASPRA, fazer esse esforço, vir para Brasília. Mais uma vez, o nosso apartamento está à disposição, sabemos das dificuldades financeiras, mas nós não temos outro caminho, a não ser fazer essa militância. Portanto, são essas minhas considerações. Lamento não estar aí, que a gente poderia trabalhar outros assuntos, trabalhar um cenário político aqui na Câmara, essa percepção, mas não é a minha ausência que vai deixar o encontro, o ENERP, com prejuízo. Pelo contrário, tem clareza, excelentes expositores, temas importantes, é o modelo que eu gosto, é o modelo de produção de conhecimento, modelo de articulação, modelo de formação de base, porque sem essa formação, sem essa articulação, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, quero mais uma vez cumprimentar a todos e à noite chegarei aí, amanhã participarei da reunião da diretoria da NASPRA para a gente avançar, né, nos próximos 3 anos com a nova diretoria. Um abraço a todos, muito obrigado. O evento que já está um sucesso, desejo mais sucesso ainda. Fiquem com Deus. O vídeo que foi exibido agora é do Luiz Gonzaga Ribeiro, mais conhecido como Subtenente Gonzaga, eleito deputado federal pelo PDT de Minas Gerais em 2014. Na Câmara, integra a Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. É relator da Comissão Especial do projeto de lei PL 7223/2006, que analisa o regime penitenciário de segurança máxima. É membro da Comissão de Projeto de Lei PL 8045/2010, que trata do Código de Processo Penal. Foi diretor da Associação Nacional, foi diretor da Associação dos Praças, Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais, ASPRA, por 20 anos e presidente por 4 vezes. Participou da fundação da NASPRA em 1997 e foi conselheiro do Conselho Nacional de Segurança Pública, CONASP, no período 2009 a 2010. Quero aqui registrar a presença do deputado estadual Disseu Dresch, está certa a pronúncia? Deputado estadual pelo estado de Santa Catarina. Então, só para que tomem conhecimento, aqueles que chegaram agora, o painel trata do acesso único, e temos aqui como debatedores o soldado Dauchen, do Bombeiro Militar do Estado do Rio Grande do Norte, e o coronel da Reserva Remunerada, Robson Rodrigues, da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Cada debatedor terá um tempo de 30 minutos. Após isto, 20 minutos para as perguntas e mais 20 minutos para as respostas.
Ao final, 5 minutos para as conclusões, e aí está encerrado este painel. Então, para começar, Dalchen Viana do Nascimento, soldado do Corpo Bombeiro Militar do Estado do Rio Grande do Norte, presidente em segundo mandato da Associação dos Bombeiros Militares do Rio Grande do Norte, representante do Fórum Estadual de Segurança Pública do Rio Grande do Norte, membro da Comissão para Atualização das Legislações da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar do Rio Grande do Norte, bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Estado do Rio Grande do Norte, tem experiência nas áreas de contabilidade pública e segurança pública, atuando principalmente nos seguintes temas: reformas estruturais na segurança pública, estrutura das carreiras em órgãos que compõem a segurança pública, coalizões que compõem o sistema de segurança pública e modelos de policiamento. Então, com a palavra, Dalchen Viana. Boa tarde a todos e a todas. Inicialmente, eu queria falar sobre a expectativa que eu tenho em relação a esse tema e ao debate, né? A expectativa que eu tenho em relação a esse debate. Eu acredito na lógica de, como eu já falei para alguns, na lógica de Paulo Freire. Os homens, eles só se libertam em comunhão. Não é a gente que vai libertar ninguém. Ninguém se liberta a si, sozinho. Então, a gente se liberta em comunhão. Então, eu acredito que isso aqui não é uma alternativa para a mudança. Isso aqui é a única alternativa para a mudança. A única. A gente falou aqui em outros painéis, né, e eu ouvi atentamente todas as outras falas que me antecederam. A gente pode resumir isso em revolução. A segurança pública precisa de revolução. Tem um colega do Rio de Janeiro aqui, eu lembro, todo mundo assistiu Tropa de Elite, quando o Capitão Nascimento subiu na tribuna lá, ele falou, disse, a Polícia Militar tem que acabar. Nada mais, ele disse que o sistema que está aí posto, ele tem que ser revolucionado. E é por isso que eu estou aqui. Acredito que mudanças incrementais na segurança pública não vão levar mais ninguém a nada. Ninguém aguenta mais esse modelo. E realmente é preciso revolucionar todo esse sistema de segurança pública. E eu acredito que, se não uma das maiores reformas estruturais desse modelo é a adoção da carreira única. E vou dizer o porquê. A primeira dificuldade que eu tive em relação, quando eu comecei a abordar esse tema, pasmem, muitos, mas foi em casa. Minha própria esposa viu eu falando, argumentando muito sobre esse tema, e ela uma vez me questionou, rapaz, eu acho sinceramente que você tem um pouco de frustração. E eu vi muito na fala dela o que o oficialato pensa muito da gente. Isso é um discurso de frustrado. Você não teve mérito, que é o falso discurso do mérito, que aflige toda a sociedade e também aflige as instituições. E é o senso comum do mérito, né? A ideia de que todo mundo parte do mesmo ponto inicial, que é uma grande mentira. Mas a primeira resistência foi em casa. Ela disse, eu acho que você tem a inveja. Eu, particularmente, fiz 3 CFOs, passei, inclusive, não sei se foi o CFO do senhor, em 2005, e fiz lá aquele teste físico e estava naquela turma lá também. E realmente eu parei para pensar e fui começando a me aprofundar mais no tema. E eu vou responder a pergunta dela também, vou explicar o porquê que não se trata de frustração, né? Eu acredito, assim como Paulo Freire, né, que ninguém pode sentir melhor o efeito da opressão do que os oprimidos. Ninguém melhor. Então, não adianta acreditar que essa revolução vai ser top-down, de cima para baixo, que ela não vai acontecer de cima para baixo, porque o sistema está aí há muitos e muitos anos, numa manutenção de privilégios, né, e na manutenção de estamentos e de castas que quase que impossibilitam alguém com um discurso mais progressista ter algum sucesso. O sistema está lá. Então, não acredito em outra coisa, eu não acredito em outra coisa a não ser a revolução. E ninguém mais
do que os oprimidos, para entender todas as mazelas do sistema e entender que essa libertação ela vai se dar de baixo para cima. Também fui acusado, quando comecei a pesquisar sobre o assunto, de radical. Radical. Num termo mais pejorativo, né? Isso é muito radical. Isso é intransigência, isso é insurgência, isso é radicalismo, as coisas não são assim. E não foi por ninguém de fora, não, foi colegas de associação, presidentes de associações, e inclusive colegas que aqui estão, que óbvio, não vou falar, mas o discurso não pode ser tão radical. O discurso não pode ser radical. O que a gente está falando aqui é de revolução, né? E a gente vai falar sobre coalizões reformistas, conservadoras, progressistas, e se não for assim, não vai. Não vai. O que a gente precisa de revolução. Então, há uma grande diferença no discurso radical para um discurso sectarista. O radical ele é em si um transformador, por si só ele é um transformador. Todo discurso radical é um discurso transformador, embora você não concorde com ele. Mas ele está criticando o status quo, ele quer revolucionar alguma coisa, mudar alguma coisa. O sectarista, não. Ele é reacionário, não permite a dialeticidade, né? Ele não debate. E quando debate, ele debate num debate domesticado. Ele traz para casa. Você, por exemplo, quer falar sobre carreira única, ele quer debater no contexto atual. Ele não quer debater no que deve ser e no que pode ser, não. Numa proposta de mudança, não. Ele domestica. E ontem, né, eu particularmente, falei sobre a questão da sala VIP. A gente vai, de certo modo, se apropriando de alguns discursos que a gente combate, né? E é nessa lógica de que é só isso, você é muito radical, isso é domesticar o discurso para trazer para a minha arena e eu levo a vantagem em relação a isso. Ou seja, eu só discuto desmilitarização se o contexto for a militarização. Eu só discuto carreira única se o contexto for a manutenção de duas carreiras. Então, é um negócio meio contraditório, mas é o que acontece, infelizmente. E eu acredito também na praxe libertadora. Eu acredito que a consciência vai gerar essa libertação. Eu não acredito que a relação entre oficial e praças hoje, infelizmente, ela não seja uma relação de opressão, opressor-oprimido. Sinceramente, eu não acredito. Há estados que isso se acentua mais e fica mais perceptível, outros nem tanto, né? O meu estado, infelizmente, a minha instituição, isso é bem forte, né? Isso é bem visível e perceptível. Eu, por exemplo, respondo a 5 procedimentos administrativos, 2 IPMs e 3 PADS, um deles por conta de um grito de guerra. Um grito de guerra, num curso de cabo, eu fui falar lá, logo já, num fora de forma, o Estado está gastando recursos e gente, e aí, tantos recursos pessoais, como financeiros também, e de tempo, para apurar em que condições se deu esse grito de guerra. Quem foi o autor, o que tal. Então, isso é de um interesse público fora do comum, como o militarismo traz, né? Ele inverte as lógicas para mostrar à sociedade que ele é competente no assunto de segurança pública, é o mal do militarismo. Ele inverte, ele se preocupa com o menor e desconsidera o maior. Isso é um atestado de incompetência. Eu não vejo ninguém discutir isso aqui nas instituições de segurança pública. No entanto, se eu levar um tema como esse, não por raras às vezes o cara vai olhar, ei, e esse teu coturno? Está desamarrado, está desengraxado, e esse teu cabelo, e essa tua barba? Então, é um modo de demonstrar competência, sendo que, ao mesmo tempo, é um atestado de incompetência. É um atestado de incompetência. E o militarismo ele é campeão em fazer isso. Não sei se o termo é esse aqui no Estado, mas lá no Rio Grande do Norte é a famosa muganga. O militarismo vive de aparência e vive de muganga. Então, eu faço uma crítica severa ao militarismo. Eu acho que o modelo também pode ser melhor com a desmilitarização. Respeito quem não tem a mesma opinião,
mas a gente está para dialogar. A gente tem que desmistificar a experiência ulterior, ou seja, posterior a esse processo de carreira única. E eu vou falar um pouco sobre isso, né? Quem garante que a mudança de polos aí, entre opressor e oprimido vai garantir a revolução que a gente quer? Quem garante que o praça oprimido de hoje não vai ser o oficial que vai oprimir amanhã? Esse processo de libertação não se pode barganhar ao ponto da gente, para consegui-los, nomear outros opressores. O que a gente está criticando aqui não é oficial nem praça, é o modelo de carreira. E eu já peço escusas em relação a isso. Eu não estou personificando em relação ao oficial e praça. O oficial não tem culpa por ter entrado no modelo que já é assim, e nem o praça muito menos. Agora, a gente tem que criticar esse modelo. Eu acredito também que o militarismo ele tem coisificado o militar. Sinceramente, não gosto de que me apresente como eu sou, ele é o soldado Dauschen, eu estou o soldado, não sou, né? A minha identidade é outra realmente, eu trabalho como soldado, então eu não sou, e é importante que a gente ressalte isso. Às vezes a gente personifica e às vezes até fica com a crise de identidade, que os psicólogos que aqui me antecederam falam muito sobre isso. A gente tem que aprender a meio que separar as coisas. E eu acho que a humanização dos oprimidos, e o militarismo faz muito isso, ele coisifica o indivíduo, né? É o cabo, é o coronel, ao ponto de eu não chamá-lo nem pelo nome. Porque chamar pelo nome é uma fraqueza muito grande. E é uma coisa muito errada chamar alguém pelo nome. Como se fosse demérito você ser chamado pelo nome que mamãe me deu, que gosto muito e está ali, e aí o cara tem que me chamar, ou de cabo, de soldado. Ele coisifica o indivíduo para que ele, de algum modo, não se insuja. Porque quando o indivíduo ele se humaniza, ele tende a se insurgir. E isso, para a gente, para o militarismo, é um crime grande. A gente vai falar sobre a PEC 51, sobre a PEC 273, sobre a PEC 198, sobre o PL número 6440-2009, e aí a gente tem autoria aqui de Cabo Sabino, de Capitão Assunção, Sub Gonzaga. Fala também que o STF, já entrando um pouco no tema, ele em uma lei para discutir a lei, o regime jurídico dos servidores federais, a Lei 8.112/90, ele entendeu, já que os servidores pertencentes a um cargo de carreira cujas classes possuam denominações distintas, ou vocábulo cargo para designar a classe carreira, é um agrupamento de classes da mesma profissão ou atividade, com denominação própria. Aí eu queria fazer a seguinte provocação, senhores. A gente tem a mesma profissão que o oficial ou não? A gente tem a mesma função na prática. Não estou falando no estatuto, não, que o estatuto divide a gente indo e vindo. Mas eu não vejo diferença alguma no atendimento, em ocorrência, por exemplo, na rua, por um oficial e um praça. E a sociedade não nos conhece desse jeito, ela não distingue. Se você tiver um oficial e um praça na rua, a sociedade vai dizer, não chama ele não, que ele é um oficial, ele não pode atender não, que ele é gestor. Chama aquele outro ali, que ele tem uns bigodinhos no braço ali, é ele que atende aqui. A sociedade não faz isso, não. Ela não distingue. A distinção é interna. Isso prova que nós temos as mesmas funções. Nós temos as mesmas funções, temos as mesmas profissões. Não justifica, o Supremo disse, não justifica ter cargos diferentes para funções iguais, para profissões iguais. Se fosse assim, não caberia no Brasil a quantidade de cargos que a gente teria. Não, esse aqui faz isso, então eu tenho que criar um concurso para isso. Esse aqui faz isso, eu tenho que criar um concurso para isso. Esse aqui carrega essa cadeira daqui para cá, tem que criar um concurso para carregador. Isso é uma coisa fora de lógica. Então, feitas essas considerações iniciais, né, queria também dizer que o que as estruturas de polícias têm hoje positivado é através de um decreto do general Costa e Silva, para ver como a gente está atualizado em relação à estrutura das polícias e do Corpo de Bombeiros do Brasil, a Lei 667 aí de 1969, cuja
a recepção é extremamente duvidosa pela própria Constituição e extremamente defendida pela argumentação da FENEM, que eu não sei como é que consegue defender o indefensável, né? Para cá. Vou ficar em pé agora. Esse é o contexto que a gente vive no Brasil. Esse número, obviamente, está desatualizado. A colega lá do Fórum Brasileiro de Segurança Pública atualizou ontem. Já ultrapassamos as casas dos 100 mil, 60 mil homicídios ano. No RN, ali ainda estava na casa dos 1.000 e poucos. Hoje a gente está com quase 2.300 homicídios no estado do Rio Grande do Norte, um estado com uma população de cerca de 3 milhões de habitantes. Hoje é o segundo estado mais violento do Brasil, considerando o índice de homicídio por 100 mil habitantes. O modelo de persecução criminal ele é pouco coordenado, ou com punições extremamente seletivas. Eu falo do caso do general. O general convocou uma insurgência nacional dos militares. Eu ouvi, todo mundo viu essa entrevista. O comandante do Exército disse, não, está tudo tranquilo. O general ele tem o direito de se expressar. E eu não falo isso para me inferiorizar, mas por conta de um áudio no WhatsApp, num grupo da Associação dos Bombeiros, eu preguei 5 dias de cadeia. O general ele convocou uma insurgência nacional e não foi punido. Então, a punição é extremamente seletiva. As agências elas são totalmente desarticuladas e vivem verdadeiros apartheids. O índice de elucidação, na época, essa pesquisa foi de 2009, girava em torno de 8%. Hoje já se sabe que a média é de 5%, em média, os crimes do Brasil, 5% em média são investigados. Agora, uma grande diferença de investigação para elucidação, viu? Ou seja, esse índice cai bastante quando você vai falar de elucidação criminal. E aí a gente tem o Chile hoje com quase 90%, que adotou o ciclo completo de polícia, fez reestruturações no sistema de segurança pública, e a gente tem hoje, um dado recente, mostra que o Chile hoje chega a quase 90% de elucidação criminal. O Brasil chega a sequer 5%. Ou seja, se você for um delinquente, né, um infrator no Brasil, se você livrar o flagrante, você tem 95% de chance de ficar impune. Dos 570 mil presos nas penitenciárias brasileiras, somente 12% cumprem pena por homicídio doloso. Então, senhores, né, eu sou bombeiro, mas os senhores, que a maioria são policiais, prendem muito, mas prendem muito mal. Não por culpa dos senhores, porque a maioria está indo onde o nariz aponta. Na verdade, a gente entra na viatura, se não tem política, entra na viatura. Pô, eu vai fazer o quê? Eu vou caçar. Vou caçar para encarcerar. Encarcerar quem? Está aí a estatística. São quase 600 mil presos no Brasil, a maioria por tráfico, etc., e só 12% por homicídio. Então, a gente tem que ver quem a gente está caçando e quem o sistema está encarcerando. E a gente é usado para isso, como jagunço. O modelo policial é dualista, com meias polícias, uma polícia civil investigativa, ou seja, o sistema é todo incompleto. Ele tem meia carreira, meia polícia, é tudo incompleto no Brasil. Há evidentes motivos para que a polícia ostensiva ela seja militarizada e a polícia civil detenha o monopólio do inquérito policial, ou seja, se eu sou delegado do interior, é extremamente importante que eu detenha esse processo burocrático que hoje chamam de inquérito policial, porque isso é poder. E aí é importante que a gente saiba disso na discussão do ciclo completo de polícia. Não por acaso os delegados, ninguém está brigando por trabalho. Inclusive, numa dessas audiências públicas, que os discursos são os debates são bem acalorados, teve um deputado que foi muito feliz. Ele disse, rapaz, que coisa maravilhosa. Policiais militares e delegados brigando por trabalho. A sociedade devia ver isso aqui. A nação era para ver isso aqui. Que coisa linda. Todo mundo querendo trabalhar, mas não é trabalho, é poder. E a gente vai dizer sobre isso, as coalizões que se formaram em torno do poder. No Brasil, o que interessa é poder. O interesse público sempre fica em segundo plano.
Pronto, é dividido em castas, como a gente já falou, castas e estamentos, garantindo privilégios a um e a outros o rigor da lei, né? Os inimigos, o rigor da lei, né? Aos amigos tudo e aos inimigos o rigor da lei. O sistema é desagregador, permitindo concursos para chefes, e é isso que a gente tem que acabar no Brasil, não só na estrutura da segurança pública. Se você for ver um país europeu, ele valoriza muito a experiência profissional ao longo dos anos. Aqui no Brasil se tem o concurso para chefes, e a gente vai falar sobre isso também. E aí, foi o que motivou minha pesquisa, né? Meu TCC na especialização de gestão de políticas públicas foi justamente isso. Eu estudei especificamente a carreira única como a única maneira, ou a principal maneira, de permitir a ascensão ou prosseguimento de outras propostas reformadoras. Pronto, quem quer mudar? A colega também colocou que há uma coalizão reformista muito grande hoje entre os praças. Cerca de 85% dos praças acham que tudo isso tem que mudar. Então, é fácil entender que a carreira única ela viabiliza todas as outras reformas quando ela coloca no topo, ou então na gestão, pessoas que querem mudar. Quando, na verdade, a gente tem hoje na gestão pessoas extremamente conservadoras, que fecham os olhos para tudo aquilo que a gente colocou, como se 60 mil mortes anos fosse uma coisa besta, e mantém esse sistema. Então, ao meu entender, a única maneira de garantir e viabilizar todas as outras reformas estruturais no sistema de segurança pública é com a ascensão da coalizão reformadora até o topo das instituições. E é por isso que eu acredito tanto na carreira única. E aí a gente pergunta, por que se o legado do modelo policial brasileiro adotado é insatisfatório, se os próprios profissionais o recusam, a sociedade critica, e por que eles ainda se mantêm? Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer. Por que ainda se mantém, né? E aí a gente vai ter a resposta justamente aí, o interesse corporativista. A gente falou, o jogo aqui é de poder, o jogo não é de interesse público. Essas forças conservadoras, elas atuam no Congresso, o Lotin deve saber muito bem disso, que vivencia isso na prática, né? Elas atuam contra qualquer proposta reformadora no sistema, em detrimento do interesse público. As consequências do conservadorismo, né? Isso é muito importante. Vamos falar às claras. Os delegados, eles sabem quais os nossos pontos fracos. Nós, os policiais e bombeiros militares. Um ponto fraco, eu acho, desse nosso modelo é o próprio militarismo. Então, eles atacam muito bem isso. Então, quando a polícia militar, os policiais militares falam em ciclo completo, ele diz, eu quero ciclo completo, mas vamos falar em carreira única. E os oficiais, numa intransigência inexplicável, dizem, não. Aí os delegados se apoderam do discurso e dizem, está vendo? Vocês não têm consenso, vocês nem sequer têm consenso internamente. Como é que vocês querem mudar alguma coisa? E eles ficam jogando. E o grande problema, como eu coloco aí, é que os delegados sabem disso. Os delegados entenderam já isso, que são duas castas e que não se comunicam. Então, se o oficialato soubesse que a carreira única agregaria, apesar do que muitos dizem que é uma proposta de desagregar, para desagregar, e uma proposta de insurgência, né, eles, talvez, os próprios oficiais estariam aqui defendendo isso. Não, isso aqui é bom, como o próprio coronel defende. Como é que a gente pode ser guardião da cidadania, né, se não é garantida a cidadania, a gente? A liberdade para a gente é tolhida em todo sentido. Liberdade de expressão, liberdade de ascensão. Como é que a gente vai garantir cidadania? Como é que a gente vai garantir o previsto na Constituição, né, de uma Constituição cidadã, desde 88, que o colega colocou muito bem aqui, começou a votar em 89, porque até então praça não podia votar antes de 88. Então, a gente não era gente antes de 88, a gente passou a ser gente depois de 88 e ainda não é gente completo, porque ainda falta muita coisa. Até porque a gente, direitos eleitorais, a gente não tem, a gente viu aqui a proposta do Sub Gonzaga, para que
em se candidatando o indivíduo volte para a instituição, e inúmeros outros direitos que a gente não tem. A grande pergunta, né? Qual o impacto? Vamos supor, a carreira única foi aprovada. Qual o impacto disso? Qual o impacto disso para a sociedade? Qual é o viés disso, um viés de interesse público nessa proposta? É corporativista? Tem interesse público ou não tem? Esse é o modelo atual. As desvantagens do modelo, a gente já colocou algumas. Uma delas é a desmotivação do praça. E a concepção de uma ideologia que reflete em grande parte o elitismo social. As instituições refletem o elitismo social, óbvio, como em outras estruturas, mas de modo mais acentuado nas instituições militares. Os grupos que possuem condições de centros especiais, detentores exclusivos do poder e da decisão, subjugando os profissionais a eles submetidos através do regulamento disciplinar arcaico. Então, o chicote está aqui, né, do lado, e alguém pode dizer, não, isso não é mais usado, mas é usado quando quer. O chicote está do lado, esperando. O chicote, na verdade, ele tem que desaparecer. Porque se ele estiver do lado, não, mas eu não uso, ele está empoeirado aqui, ele está cheio de teia de aranha, mas quando eu quero, eu uso. O próprio fato do chicote estar ao lado já é um fator de opressão, e é isso que a gente tem que mudar. Esse é só isso é que está acabando com tudo. E aí eu fiz aquela crítica, é só a sala VIP, é só a cadeira em reservado, é só, e é só, e é só. Isso é um discurso do opressor em relação ao oprimido para justificar a opressão. O modelo é um modelo medieval de segurança. Alguns falaram, não, isso foi desde do Brasil Império, é um modelo medieval. O modelo medieval de segurança era justamente isso, em que os cavaleiros, né, defendiam os feudos e o rei, e existia o cavaleiro original. O cavaleiro original, e a gente vai mostrar aí, ele é a divindade, a aristocracia, ou era filho de gente que tinha dinheiro, ou então ele vinha da nobreza, o cavaleiro original. E desde essa época existiam os peões, cavaleiros peões. Os cavaleiros peões, às vezes, iam até desarmados, né? Aliás, cavaleiros peões não, os peões, eles iam sem cavalos e desarmados na retaguarda dos cavaleiros. Então, a gente está morrendo porque a gente vai armado, vai desarmado, né, e de pé no chão. E para o oficialato é dado um cavalo bem bonito, o espadinho. O espadinho vem daí, nessa época. A continência também vem daí, da época que os cavaleiros levantavam. Então, esse sistema, o militarismo, e por si, o modelo militarizado de segurança vem daí. A figura do próprio cavaleiro vilão, que eu não vou ter tempo, é muita coisa para falar em 30 minutos. Ele é uma espécie hoje do sargento, né? É um camarada que se destacava, ou sargento ou um oficial administrativo, que é outra coisa que a gente fala. Um cavaleiro vilão se destacava no campo de batalha, no entanto, ele jamais seria um cavaleiro original. Ele tinha algumas vantagens, no entanto, ele nunca seria um cavaleiro original. Qualquer relação com o que a gente tem hoje é mera coincidência, né? Um QOA nunca vai ser igual a um oficial vindo puro sangue, né? Sangue azul. E aí eu ia falar mais sobre isso, mas realmente o tempo não me permite. Outro mito, né, e a gente falou muito sobre quebra de mitos, as carreiras distintas, muita gente diz, e o mérito? Onde é que fica o mérito nisso? Você está rompendo essa estrutura de mérito. Qual o mérito que o indivíduo vai ter em ascender profissionalmente sem concurso público? Como se no Brasil o que vale, mérito no Brasil, é reconhecido pontualmente e estaticamente. Naquele momento, você tem 5 minutos 3 horas de prova, pronto. Se você passar, se você estiver bem, você tem um mérito. Nos países desenvolvidos, o mérito ele é avaliado num processo meritocrático constante. Ou seja, o indivíduo faz o processo seletivo, é uma das etapas, e por sinal a menor delas. Você ingressar no serviço público, é uma das etapas. Você vai ser avaliado ao longo da sua carreira. Isso previne que o sistema tenha surpresas, como tem hoje. Lá no Rio Grande do Norte, por exemplo, entrou um oficial, óbvio, se ele entra sendo chefe, então a possibilidade de você ter uma surpresa com esse chefe é muito grande. Você não conhece o camarada estava na academia, quando chega dentro da instituição, tem que comandar um profissional com 30 anos de experiência.
é um jogo de sorte. E é desse jeito que o sistema é feito. Ele faz um concurso para chefe, o processo meritocrático é estático, né, através do processo seletivo, que analisa, por sinal, apenas algumas das inteligências que o indivíduo tem, não todas. A inteligência interpessoal, vários outros tipos de inteligência são deixadas de lado. Eu tive que fazer muito esse exercício no momento da pesquisa. A minha orientadora, ela toda hora, só você está com um discurso muito apaixonado e você tem que falar nos argumentos de quem é contrário a essa mudança. E aí eu tive que realmente levantar. Um dos principais argumentos é a carreira jurídica, né? A oxigenação da gestão institucional. Eles acham que um menino de 18, 19 anos oxigena alguma coisa, isso é o preço, né, da manutenção do sistema. A duração do CFO, eles acham inadmissível, acham que o CFO, os 3 anos no curso de formação de oficiais, os preparam para qualquer coisa na vida de um indivíduo, 3 anos de formação. Enquanto tem soldado que tem doutorado, mestrado, mas isso não. Isso aí não vale para mim, porque propositalmente eles desmerecem o conhecimento acadêmico, propositalmente, ou seja, o único conhecimento que vale é o dele. Pela vedação constitucional do retrocesso no tocante à carreira jurídica, ou seja, nem conseguiram a carreira jurídica, mas já acham que isso é um retrocesso, etc., e vedações constitucionais, pela ausência de previsão orçamentária, que outra é uma falácia, pela quebra da isonomia e da meritocracia, que a gente já abordou aqui, pelo conflito com o PL 4663 de 2001, isso é um argumento levantado. E os argumentos favoráveis. A maioria das instituições no Brasil, já em seus processos seletivos, já requerem dos candidatos os mesmos requisitos para ingresso. Quando é superior, é o mesmo nível superior, quando é para praça, é para oficial. Tem sido assim no Rio Grande do Norte, no Corpo de Bombeiros agora do Rio Grande do Norte, a gente está trabalhando lei de ingresso, vai ser nível superior para praças e oficiais. Como eu já falei, mesma profissão, mesma função, mesmo requisito para ingresso, mesmo não concordando com o modelo de processo de seleção, que é outra coisa que vai ter que ser mudada no Brasil, né? Não justifica 2 cargos. Isso aqui é muito importante, eu fiz esse cálculo, como minha formação é contábil, eu via muito falar, não, só o impacto previdenciário é muito ruim, isso é muito ruim, e aí a gente comprova, eu não vou poder esmiuçar esses cálculos mais rapidamente, que o custo para a contratação de um oficial no Rio Grande do Norte, ou seja, com um salário aí de 7.986, é mais caro do que promover um subtenente e com ele ter 6 promoções abaixo dele. 6 promoções abaixo dele. Ou seja, isso é um argumento prático, é um fato porque os números não podem ser contestados, né? O custo da contratação de oficial é mais caro do que promover 6 pessoas abaixo do subtenente, que vai ser promovido a tenente. Tá aí, depois eu posso passar esses cálculos. Os modelos correlatos, a PRF, através da lei 9654 de 98, desde essa época, ela já tem a estrutura em carreira única, e uma coisa muito interessante da Polícia Rodoviária Federal, quando você lê o estatuto deles, é que o policial rodoviário classe especial padrão 3, ele tem todas as atribuições da carreira abaixo dele, todas. É bonito de ler. É assim, ó, terceiro tem a função do terceiro mais a do segundo. A segundo tem a função do terceiro e do segundo, a do primeiro. Terceiro, segundo mais a do primeiro. E não é demérito para ele, não. Eu acho isso muito bacana. Quem pode menos, pode mais. Isso é lógico. Na PF, a gente tem 2 PECs disputando, eu poderia falar mais sobre isso, mas o tempo também não vai me permitir. A gente tem a PEC 361, 2013, que é a PEC dos agentes, e tem a PEC 412, que estava para ser votada agora, que é a PEC da autonomia, que de autonomia não tem nada, é disputa por poder, como eu falei anteriormente. A segurança pública é discutida nesse
prisma aí de poder e não de interesse público. Uma situação interessante é que os delegados, até bem pouco tempo atrás, e ainda cobram isso, é que sejam chamados por doutores, né, e excelências e doutores, por conta do artigo 3º da Lei 12.830. Gerou um embate muito grande, e a estrutura da PF é muito parecida com a nossa, os abusos na PF é muito parecido com o nosso. A gente pensa, pô, a gente ganha bem e tal, não tem do que reclamar. A gente, através do Fórum Estadual de Segurança, lida diretamente com os colegas policiais federais, é uma coisa absurda, absurda. A gente também, só colocando aqui, na segurança pública, quem já tem a carreira única? Pouco se fala, mas os agentes federais de execução penal têm uma estrutura de carreira única. A gente fala muito da PRF, mas os agentes federais de execução penal, uma instituição recente, também já tem a estrutura. A gente tem as sinalizações de mudança, a PEC 46, isso a nível estadual, a PEC 46, fora as outras que eu já falei. E a PEC 273, que foi consenso entre a ANASPRA e a FENEM. E eu também, de certo modo, não entendi como que a FENEM concordou com a PEC 273. Quem participou do processo pode me explicar depois. E a conclusão é essa. Deve-se questionar essa separação radical e intransponível entre praças e oficiais na PM e no CBN, pois estes formam quase 4 instituições incomunicáveis, né? Os praças não se comunicam bem, né? E, com isso, a falta de integração interna gera uma falta de integração externa também. Esse modelo desmerece todo o esforço, aí a gente vai para o discurso da meritocracia. É uma grande contradição, quando o cara é contra a carreira única, falando em meritocracia. Como é que você vai falar em meritocracia ou falta de meritocracia se ele desmerece qualquer esforço feito por quem é de baixo para a ascensão? É uma contradição fora do comum. Então, enfim, basicamente é isso. Eu teria muito mais coisa para falar. Essa versão da minha apresentação foi mais reduzida, porque me passaram inicialmente 50 minutos. Aí depois disseram, não, é 30 para mais 20 debates. Mas eu agradeço a oportunidade e estou aberto aí às perguntas. Agradecer as contribuições aí do Daucher. Ok. Nós queremos aqui registrar a presença do presidente da ABSESC, não é isso? O Flávio Rama. Então, seja muito bem-vindo. E já, muito rapidamente aqui, vamos passar a palavra para o segundo debatedor, que é o coronel da Reserva Remunerada da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Robson Rodrigues da Silva, ex-coordenador-geral das Unidades de Polícia Pacificadoras, UPPs, ex-chefe do Estado-Maior-Geral da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, bacharel em Direito pela UERJ, mestre em Antropologia pela Universidade Federal Fluminense e doutorando em Ciências Sociais pela UERJ e pesquisador do Laboratório de Análise da Violência, LAVA-UERJ. Então, a palavra está com o senhor. São 30 minutos. Alô? Primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Eu queria primeiro agradecer o convite, é uma honra estar aqui na 13ª ENERP. Né? Infelizmente, não recebo convites como esse da minha própria instituição, mas fico feliz quando recebo e é uma forma de reconhecimento do que nós temos feito aí Brasil afora e em outros países também. Queria agradecer o convite na pessoa do Lotim, que se esforçou. Eu estava realmente ocupado com uma pesquisa que eu estou fazendo lá no Uruguai, lá em Montevidéu, mas aí eu não podia deixar de estar aqui para conversar com vocês. Queria parabenizar o Daucher pelas abordagens, e vai me facilitar um pouco. Diria também que eu fui pego de surpresa, porque a princípio pensei que era 50, fiz uma apresentação para 50, mas não vai ser o coronel que vai dar ordem aqui, mas vou respeitar as regras, e em 30 minutos eu encerro onde quer que eu esteja, e a gente vai para os debates, que eu acho que engrandece mais a nossa participação. Dizia também que na verdade, eu não vou falar sobre os projetos em si de mudança, ou o projeto de lei, não vou debater sobre isso, eu vou falar sobre uma experiência, vou dar cores
a processo de mudança, que é o meu foco, né? Eu trabalho agora com sociologia das organizações e especificamente nas instituições policiais e processos de reforma ou revolução, como você se referiu. Quais são os problemas que nós enfrentamos no Rio de Janeiro? Alguns dizem que foi uma frustração porque era um projeto realmente não de um modelo já montado de acesso único, mas foi o que nós encontramos a partir de uma negociação, porque nós não poderíamos ser incoerentes, e nós abrimos espaço para uma gestão participativa, onde foram convidados, inclusive, praças, e apresentamos também para a sociedade, não foi só uma participação e uma negociação interna, mas uma negociação externa com a sociedade, com a academia e com a imprensa também, para falarmos desse processo. Infelizmente, nós ficamos recentemente, a gente estava muito a cavaleiro, que eu fui convidado, depois de ter sido exonerado como chefe do Estado-Maior Administrativo, junto com o então comandante-geral, né, pelo secretário Beltrame, e aí eu já estava em processo de reserva remunerada, depois de 30 anos na corporação, e o coronel Pinheiro Neto assumiu com o governador Pezão, e o coronel Pinheiro Neto já estava na reserva remunerada, então ele me convidou para que retornássemos, eu com muita cautela, cuidado, a princípio fui resistente em retornar, porque todos os projetos que nós víamos falando sobre modernização, a maior parte, a maioria deles não recebeu o apoio necessário para que se fizesse uma reformulação da instituição policial militar no Rio de Janeiro. Então, eu estava muito cético, na verdade, e não fiquei muito cômodo de voltar, mas voltei à cavaleira, falando o que eu queria e o que eu achava, e lutando pelas minhas convicções. Muitas vezes, né, e circulei facilmente no meio de praças e de oficiais, e muitas vezes há algumas pré-noções de ambas as partes que não facilitam muito o diálogo, da mesma forma como não há uma facilitação do diálogo da polícia com a sociedade de uma forma geral. Há movimentos que tentam reduzir isso, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas, de uma forma geral, a gestão participativa não é uma prática muito comum na nossa sociedade, sobretudo em instituições tão tradicionais como é o caso da Polícia Militar. Né, especificamente falando do Rio de Janeiro. Então, é um processo de muito árduo, muita luta para tentar transformar práticas que foram construídas e que foram institucionalizadas há muitos anos, e transformar isso não se faz numa canetada, mas é preciso mudar mentalidades, mudar culturas, e isso eu acredito piamente, por ser um democrata, acredito que é a partir da gestão participativa e da negociação. E numa negociação, quando nós colocamos nossos pleitos na mesa, nós temos que saber que nós vamos ganhar alguma coisa e perder algo. Temos que ir prontos para perder também alguma coisa. E o que eu tenho visto, infelizmente, é muita intransigência de ambas as partes. Me sinto à vontade para falar com os praças, que eu falo com muitos amigos, tem muitos amigos praças também, como eu falo com muitos amigos oficiais, aqueles que têm boa vontade para ouvir. Mas como eu me critico, faço uma autocrítica ao meu trabalho, eu fico também à vontade, à cavaleira, para fazer críticas quando eu vejo que foge das minhas convicções e dos meus preceitos, aqueles preceitos que nós juramos quando entramos para uma instituição pública, principalmente na Polícia Militar. Então, é mais ou menos isso que eu queria falar antes de entrar no mérito da questão, né, dizer que muitas das coisas que eu vou falar aqui talvez não seja aquilo que as pessoas estejam esperando, como também não foi aquilo que alguns amigos da oficialidade também não gostaram, mas ela foi parte de um processo, de uma tentativa de negociação com vários integrantes de todos esses círculos. Okay? Antes de nós falarmos sobre esse processo histórico, né, de uma tentativa, e que até certo ponto foi frustrada, porque ao sairmos em 2016, no início de 2016, todos os projetos foram abandonados por um movimento reacionário muito forte, né, e o atual comando jogou tudo no lixo, e rasgou tudo. E para vocês também perceberem, e às vezes a gente tem uma ideia que isso acontece só de cima para baixo, tudo mais, né? Hoje eu respondo um processo, eu respondo um inquérito policial militar, eu sou indiciado no inquérito policial militar, porque além
depois da carreira na Polícia Militar, depois de cumprir 32 anos na carreira policial militar, logicamente, como acadêmico, eu também dou aulas e sou pesquisador, e a gente trabalha com evidências, com números, e a gente faz na academia, às vezes há certo tendenciosismo, que ninguém está isento de ser tendencioso, mas há uma luta, porque na academia nós temos valores que são as evidências, são baseados em dados, em consensos científicos. Então, nesse sentido, a gente não pode também ficar falando só para agradar a gregos e troianos. E faz muito bem o pesquisador quando se defronta com uma refutação, quando se defronta com uma refutação de uma hipótese que você coloca. Isso também é muito valioso para o cientista, para o acadêmico, mas muitas vezes não é valioso para o gestor, para o agente público, para o agente político, porque lidar com a crítica não é muito fácil, né? E a gente entende que no mundo acadêmico, pelo menos, temos todos os problemas, mas pelo menos a crítica construtiva ela enriquece e ela traz aperfeiçoamento e ela traz enriquecimento científico. Então, nesse sentido, por ter um conflito de vocações, de interesses, ideais, muitas vezes a gente acaba não sendo bem entendido e creio que aconteceu isso para vocês pensarem que não acontece só de cima para baixo, como você falou que foi o teu caso, mas eu hoje sou indiciado por ter comentado, fazendo uma análise técnica, científica, evidenciada, logicamente, em dados, acerca de políticas públicas, que é o meu métier hoje. Né? Então, fui ao jornal e me perguntaram, eu fui responder a um inquérito que me perguntaram, eu e o coronel Ibis também, perguntaram com que autoridade que nós estávamos falando sobre a política da pacificação do Rio de Janeiro. Foi noticiado na imprensa, uma análise que nós tínhamos feito, que eu, particularmente, nesse caso, tinha feito. E aí, me perguntaram, eu falei, não, eu estou autorizado, mas, coronel, o senhor está autorizado por quem? Eu falei, estou autorizado pela população brasileira, que está na Constituição, no artigo 5º, e nós temos liberdade de expressão, nós não somos meio cidadãos, somos cidadãos, então, se fazem isso com o coronel, que dirá com o soldado, não é? Então, a gente está tudo errado. Nós temos que começar a repensar, entender e entender que a crítica ela é importante. Então, para tentar afastar toda e qualquer ideologização desses debates, dessas discussões, eu desde cedo entendi que a gente precisava se valer de alguns preceitos, alguns fatores, algumas premissas essenciais do nosso serviço. E a sociedade não tem que estar afastada. Nós temos, sim, há um tabu, há um preconceito, há uma crença de que o policial ele não é político. Nós fazemos política o tempo todo. Sim, temos que ser políticos, nós temos que lutar na grande política, como é o caso dos nossos representantes, mas também nas pequenas políticas. Agora, o que nós não podemos abrir mão, não estamos autorizados a fazer isso, é de irmos contra os preceitos democráticos que foram pactuados na nossa Constituição Federal. E a gente vai falar sobre isso quando eu falar desse projeto que nós tivemos lá. Né? Então, a participação democrática, a meritocracia, o interesse público está sempre acima dos interesses corporativos e acima dos interesses, não só corporativos, mas acima dos interesses classistas, por identidades que são construídas e são naturalizadas e são reproduzidas com processos de socialização que são muito perversos para a instituição como um todo. Eu falo com uma certa tranquilidade, apesar de ter estudado, né, com evidências científicas, porque o meu mestrado em antropologia foi a partir da formação policial militar no Rio de Janeiro, a partir da Academia de Polícia Militar Dom João VI, mas eu fico um pouco mais tranquilo, porque conversando com vários companheiros e às vezes em fóruns como esse, a gente consegue perceber que são elementos muitas vezes que se repetem, que se reproduzem em nível nacional. E a gente tem visto os movimentos muito conservadores e reacionários, né, de tentar pasteurizar realidades muito distintas, né, e foi um prejuízo muito grande quando a Polícia Militar, quando a segurança pública, especificamente a Polícia Militar, foi constitucionalizada. Isso gerou uma série de problemas para
qualquer mudança, qualquer tipo de mudança, ou progressista, ou resto, não importa, mas existe toda uma dificuldade, principalmente quando a gente vê que todos esses movimentos do nosso Congresso, de não ter uma atenção nas questões de segurança pública. Nós estamos aí com esses problemas, o Fórum Brasileiro, a Samira esteve aqui ontem falando, já identificou aí mais de 60, chegamos a 61 mil mortes intencionais ao ano, né, que nos põe numa nefasta posição de o país onde mais mata em números absolutos no mundo. Isso significa que é um problema sério, mas que as autoridades não querem ver, né? Constrói-se a ideia de que o maior problema do Brasil é a Previdência e outras questões mais econômicas e uma briga política, mas não enxergam que o problema da segurança pública é um problema sério. E dentro dos atores da segurança pública, se nós continuarmos também ideologizando nossos discursos, antagonizando nossas identidades que são construídas de maneira perversa, a gente não vai avançar. A gente não vai ter nem polícias boas para a sociedade, que é nosso dever constitucional, nem polícias boas como ator de um sistema que é débil, que está falido, que precisa ser reformulado, e nem polícias boas para os policiais. Eu digo para os policiais vocacionados, verdadeiros profissionais, e que independe de serem praças ou oficiais. Se nós quisermos valer esse eixo classificatório que eu estou propondo aqui, eu sempre propus como minha ética de gestor, é o eixo meritocrático, é o eixo do profissionalismo. E o policial ele tem que ser visto como cidadão, né, porque sofremos todos, né, porque chego ao último posto, vim sofrendo, paguei por minhas escolhas dentro da corporação, não sou voz hegemônica na minha corporação, não falo pela corporação, falo pelas experiências que eu tive pelo comportamento científico que eu tive para com os objetos de estudo que eu me propus a fazer. Então, essa história é a que eu vou tentar resumir aqui. E nesse ano que nós voltamos, né, nós colocamos algumas condições ao secretário, mesmo porque nós tínhamos passado por um processo muito interessante, que foi a UPP, foi um momento raríssimo na história da corporação, de mais de 200 anos, onde a Samira ontem mesmo estava falando que o nível de confiança das instituições públicas no Brasil é muito baixo, da Polícia Militar é baixíssimo, e infelizmente é virtude dessa prática reducionista de que a segurança pública se faz com a polícia, se faz com a polícia que está na rua, e a polícia que tem contato é a polícia militar. Infelizmente, o sistema é mal desenhado e acaba expondo muito mais a polícia militar que outras instituições, né? Vejamos o caso aí, por exemplo, da Polícia Civil. Então, não é o caso de nós falarmos somente de desmilitarizar, porque se nós tivermos o modelo, ou como referência, o modelo da Polícia Civil, que também está com problemas sérios, né, de sucateamento, problemas de desvio de finalidade, porque problema de resultado, os indicadores de resultado mostram as taxas de elucidação e as taxas de condenação muito baixas para um sistema que não encara, de fato, como deveria encarar esse problema das mais de 60 mil mortes ao ano no Brasil, né? Infelizmente, o Rio de Janeiro hoje está indo novamente bater o infeliz número, né, o escandaloso número de mais de 5 mil mortes, mais de 5 mil homicídios intencionais ao ano, infelizmente. São números que nós retornamos, mas não podemos deixar de ver que, durante a pacificação, foi um momento em que a Polícia Militar gozou de um aumento no nível de confiança e um aumento no nível de legitimidade. Legitimidade e confiança é o maior patrimônio que uma instituição policial no mundo democrático, nas novas democracias, tem e que tem que fazer valer. Através dessa experiência na UPP, e que a gente entendeu que a polícia precisava ser reformulada para angariar esse capital de legitimidade e confiança, doesse a quem doesse. Tirasse da zona de conforto oficiais e tirasse da zona de conforto praças também, mas praças que não estão e oficiais que não estão nesse eixo classificatório do profissionalismo e do cidadão, né? Muitas vezes, amigos meus oficiais são acomodados e se valem de uma relação clientelista de compadrio para angariar
ascensão na carreira. Muitas vezes tem aquele critério de turma, eu acho que dentro do oficialato é muito forte isso por causa do tipo de socialização que nós temos. Então, dentro daquele critério de turma, o outro que acha ali que foi incompetente a vida toda, foi acomodado a vida toda, não quis se profissionalizar, não teve nenhum comportamento proativo para com a sua instituição, mas acha que você, da tua turma, você vai ter que ajudá-lo. É uma lógica que não só permeia a Polícia Militar, mas, infelizmente, muitas instituições públicas no Brasil. Então, a gente precisa rever isso, porque nós temos uma Constituição que, em tese, é uma instituição democrática, e a meritocracia é um valor. A eficiência é uma obrigação ao serviço público. Então, a gente precisa entender todas as premissas antes de entrar nessa discussão. Então, vou falar sobre essa história desse projeto, que ele nasce do projeto, de um plano de modernização para toda a instituição, de que forma que nós poderíamos potencializar de uma forma racional, econômica, aquilo que nós tínhamos ganho com a pacificação. De que forma fazer com que esse capital fosse eficientemente gerido, para que ele pudesse render frutos que fossem benéficos para esses profissionais de polícia, que fossem inóspitos, né, que tornassem inóspita a corporação para corruptos, para acomodados e ineficientes, né, que muitas vezes a corrupção é tabu nos dois segmentos, tanto no setor de praça, como quer dizer, corrupção quem pratica oficial, para o oficial, corrupção quem pratica ao praça. Então, nós temos que ter isso bem claro, que independentemente dessas identidades, o problema está em todas as instituições, em todos os locais dessas instituições. Então, nós temos que encarar e temos que aceitar a crítica para podermos nos aperfeiçoar e angariar isso. O projeto de formação unificada estava dentro desse contexto de modernização. Não se faz nenhuma revolução, nenhuma transformação de serviço, se não discutirmos, se não refletirmos sobre que tipo de socialização, como esses antagonismos eles são construídos culturalmente na instituição. E aí a gente vê um espelhamento disso em todas por causa dessa pasteurização das polícias, nós vemos esse espelhamento a partir das primeiras formações militares, que nós refletimos o Exército, mas muito mais, nós refletimos um modelo que foi construído em 1831, com o Corpo dos Permanentes, que foi no Rio de Janeiro e foi exportado para todos os estados, e a ditadura militar aproveitou muito bem e utilizou de uma forma muito inteligente um manejo cultural de símbolos, de rituais, que reforçam toda e de colonização cultural e mental e que acabam reproduzindo isso, né? E que muitos também, de uma forma pragmática, aproveitam para entender que aquilo é poder. Você falou muito bem, Dallas, quando os argumentos que nós coletávamos vinham muito enviesados por um discurso de eu quero mais poder, por isso é que eu quero o bacharelado de direito na minha instituição, porque isso aí é um discurso que está permeando todo o Brasil. Infelizmente, são retrocessos que têm dois vieses, um viés corporativista, em busca de poder, e outro viés, né, que é muito elitista, de segmentação, que eu vou mostrar, de separação e distinção dessas duas identidades que são construídas de uma forma perversa dentro das instituições. Isso é muito ruim para quem? Para a sociedade. E se nós nos entendermos cidadãos, né, nós somos cidadãos, antes de sermos policiais, somos cidadãos. É para isso que nós temos que lutar. Então, nós temos que estar ao lado da sociedade, nós não temos que estar ao lado de qualquer, e não precisamos também ser simpáticos, nem para um lado nem para o outro, com essas disputas ideológicas. Nós temos que ter premissas, temos que ter preceitos, ética, e essa ética já está, pelo menos em tese, já está formatada na Constituição Federal. Vou passar aqui rapidamente, correr agora. Como é que faz? Para lá? Tá, algumas premissas. Agora eu vou ter que levantar, né, porque depois de mais de 3 décadas na corporação, a gente gosta de ficar sentado um pouco, por causa das juntas, está tudo junto e joga fora, né, como fala. Mas também é por causa da vista, eu vou ter que correr para cá, desculpa aqui.
Bom, primeira premissa, né? O que é polícia numa moderna democracia? A polícia, ela, em todas as instituições, em todos os países que eu tenho andado, em todas, né? A polícia, ela tem uma variedade de atividades muito grande, né? Você não consegue, às vezes, definir uma trabalha com determinada, com alfândega, outra... Não importa. O que nós temos como duas premissas fundamentais é que foram instituições que foram se especializando no processo civilizador na utilização da força. É ela que materializa, porque o Estado é um ente abstrato, né, em teoria, e ele se manifesta através dos seus funcionários, ou aquilo que Max Weber chama de burocracia, né, são agentes que são especializados em tese, é a forma mais racional de se fazer o serviço público, segundo a teoria weberiana, e uma burocracia que foi especializada para utilizar a força, essa força que vale, que embasa o Estado moderno. Então, a polícia é isso, né? Independentemente das suas atribuições constitucionais, em cada sociedade ela vai ter lá. Então, uma das coisas que a gente tem que fazer, nós usamos força, nós somos gestores, né? Somos operadores de direito. Não, nós somos gestores, nós utilizamos aquilo que a população nos concede como mandato, que é utilizar força em determinadas situações legítimas, que são consentidas, até no extremo a força letal, dentro sempre daquilo que a sociedade nos orienta, que a sociedade quer que a polícia faça. Então, independentemente de seja oficial, seja praça, essas discussões que eu vou tentar passar, queira, nós temos que entender que o que a polícia tem que fazer tem que estar pactuado na Constituição, por sermos em tese, pelo menos, uma democracia moderna. O conceito de modernidade traz outras coisas, né? Aí você tem eficiência, então são duas coisas. Primeiro, utilizar a força como eficiência. Então, nós somos muito mais gestores, como qualquer outra instituição pública. Somos gestores de recursos humanos e materiais. Nós temos de geri-los como se for... esses recursos, porque não são nossos recursos, nós somos uma república, então nós temos que geri-los de forma transparente e eficiente, né? Então não é por interesse corporativista ou de classe que nós vamos tomar decisões, nós temos um compromisso, mesmo o gestor, né? Ele tem que ter essa consciência democrática, ele é obrigado a fazer isso. Então eu entendi que para evitar essas discussões e para também ter um palavreado mais afeito e de se desviar de resistência, a palavra que mais vai nos unir, vai nos aproximar para lutar por interesse público é a gestão. Nós estamos gerindo recursos públicos, né? Materiais, recursos, temos que fazer da melhor forma possível, de forma transparente, e o interesse não tem que ser de foro íntimo, tem que ser nem corporativista, nem elitista, nem briga por poder, é público, é em virtude da sociedade. Então, nesse sentido, é que a palavra modernização, por estarmos numa sociedade moderna, que está junto com a questão da obrigatoriedade da eficiência, é muito melhor do que desmilitarização, porque senão a gente cai naquela armadilha, né, que o delegado já sabe. Então, a modernização é uma palavra que vai unir um pouco mais, vai trazer um pouco mais de consenso. E a Polícia Militar brasileira e seus problemas. Por pesquisar a Polícia Militar, mais especificamente a minha, e espelhar-se nas outras, por causa desse fenômeno, que é um fenômeno brasileiro, a Polícia Militar, na verdade, é uma estrutura tipicamente brasileira, você tem militarismos em outras instituições, mas são instituições que tiveram seus processos de legitimação junto à sociedade, como a polícia chilena, foi tocada aqui, mas a nossa polícia, ela não. Ela traz duas referências identitárias, civil e militar, né? E queremos abraçar o melhor dos dois mundos, tanto a parte civil, queremos ser operadores do direito para ser cartoriais, mas não vemos a responsabilidade que são as taxas ínfimas de elucidação, mas queremos ser militares ainda, né, por questão de poder, mas queremos abraçar e continuar com essa jabuticaba, que não leva à eficiência, que é caro, que nós temos uma série de problemas na gestão desses recursos, né, inclusive de recursos políticos, que é o uso da força. A experiência da pacificação no Rio de Janeiro, já falei, era um vetor para a transformação, não foi utilizado, todos os dividendos políticos obtidos com a pacificação não retornaram como um capital de modernização da instituição, infelizmente.
interesses corporativistas prevaleceram e, pior, né, muita coisa, o investimento só foi feito, na maioria das vezes, tá, em folha de pagamento. Não houve investimento em modernização, não houve investimento em prospecção da corporação. Pagamento, aumentou-se folha de pagamento, aumentou-se hora extra, aumentou-se tudo. Não se fez nada estratégico para transformar aquilo que estava acontecendo com uma experiência numa coisa sustentável ao longo do prazo e benéfica para a instituição. Não foi feito. Então, isso foi um problema sério, né? Um problema sério de desvio político de dividendos obtidos com a pacificação. E a corporação aceitou muito bem, principalmente, aí falo de oficiais para praças, né? Porque ganharam muito bem no tempo da fartura. Ganharam RAIS, que é o pagamento de hora extra, todo mundo satisfeito, né? Ganhavam PROEX, que era um outro programa para pagar policiais na hora extra. Então, praça de oficial, todo mundo aceitando muito bem, mas não olhando para frente, quando a gente colocava esses problemas, que ia explodir na frente, aí eu acabava criando inimizades em todos os ciclos, né? E a gente falava aquilo lá atrás e é o que aconteceu agora. Agora o problema é sério e sem termos nos preparados institucionalmente para isso. Modernização necessária, que eu falei, o plano, as negociações, convidamos várias vezes policiais, praças e oficiais, comando geral se empenhava e colocávamos junto todo mundo para falar o que era o plano, isso. E por uma coisa que é culturalmente nossa, né, o oficial ele não critica, né, por causa desse medo que tem, e é ruim, porque a gente não tem uma gestão participativa, tem que criticar para melhorar. Não criticava, mas por trás começava a esperar o momento certo de saída de quem estava à frente. A minha equipe estava à frente, a minha equipe contava com praças oficiais, progressistas, mas ao primeiro momento que saiu, resistiram tudo e cortaram tudo que foi feito. E essas negociações, né, geraram, não foi, as pessoas pensam, foi o Coronel Robin, não foi a autorização de um comando, amigo meu, mas com a participação, não era o modelo que eu previ no primeiro momento, mas foi o modelo negociado com esses oficiais de boa vontade, com essas praças de boa vontade, que se decidiram se reunir para fazer isso. O que é esse direcionamento estratégico nos impunha? Primeiro eu falei, primeiro era oficial ter o curso superior. Não é economicamente viável que uma instituição como a nossa ainda tente fazer um curso de terceiro grau ou que tenha a equivalência com o terceiro grau. Nós não somos uma universidade, nós não temos essa expertise. E apesar de todo o esforço que se tinha, se enchia os currículos da academia com o direito, porque nessa ausência de uma identidade, ou que às vezes queria matérias era uma miscelânea, matérias de direitos humanos, aí vinha matérias de direito, até de direito do consumidor, e matérias militares, e mostrava muito bem dessa característica, dessa ambiguidade identitária que não se define. Apesar disso, o MEC deixou de reconhecer o CFO como um curso superior. Então, a gente estava gastando muito, fazendo 2 formações de praça de oficiais, e nem a de oficiais era reconhecida como superior. Então, quando eu falava isso para os oficiais, eu ficava desesperado. Eu falei, vocês estão brigando para não ter isso, e quando vier, tem gente que não vai ter nenhum curso superior. Então, é melhor a gente começar a pensar e trazer gente, já com terceiro grau, a gente economiza tempo, economiza dinheiro e deixa na mão dos expertos nisso, que é a universidade, que é a academia. Mas não, tem um movimento ainda que quer fazer, né, mestrado, doutorado dentro da polícia. Eu acho que é completamente conflitivo e é razoável que isso permaneça, mas tudo bem. A PM não atendia a demanda da corporação para essa nova realidade. Né? Muitas vezes, essa questão essa formação cultural, socializada, de separação, né? Praça, perdão, já vou... separação entre o oficial e o criar uma elite, um oficial que é separado, que é um super-homem, que é um guerreiro e tudo mais, isso era completamente conflitante com aquilo que a pacificação estava nos ensinando. Então, essa formação não é, então precisava modernizar, se a gente queria realmente algo e retirar benefícios dessa legitimidade que estava se ganhando. Vou passar rapidamente para eu vou falar no debate, né? O que é a unificação? Ela consiste no esforço de otimização, já falei sobre isso, para valorizar a competência, a meritocracia, né? E diminuir processos diferentes. Não adianta você ter 2 formações básicas, que são básicas, tiro policial.
Técnica policial, é a mesma coisa para oficial para praça. É o que o Dausto falou. Eu estou na rua, o cara vai parar assim, eu quero ser abordado por aquele ali que é oficial, ele teve um curso ali que é diferente. Então, não vai ser isso, ele quer o bom atendimento, seja oficial, seja praça. Logicamente que dentro de uma instituição, alguém vai ter que ter uma responsabilidade maior de direcionamento político e estratégico. É a classe dirigente, não tem jeito, isso é a realidade. Agora que sejam os mais, dentro do sistema meritocrático, os mais competentes. Na verdade, independentemente, se a gente economizar, colocar uma formação única, uma carreira única, isso vai ser mais econômico, sob o ponto de vista da gestão pública, né? Base curricular única, modular, integrado. Prevíamos 2 módulos, um módulo profissional, onde todas essas matérias que são comuns, não precisava ser repetido. Imagina, a praça faz um curso de soldado, aí depois ele vai para o CFO, se ele quiser ser oficial, não passar por todo o QA, você vai lá para o CFO, fazer 3 anos, escutar uma porção de história da carochinha, que ele está cansado de ver como funciona na prática, ele teria muito mais a explicar do que aprender, e vai lá, e tem que passar tudo aquilo. Então é melhor que você melhore. Agora, o curso do Cefap também era ruim, era pouco tempo, melhor que você amplie o curso do Cefap, transforme aquele curso em curso básico, e aí, quem fosse fazer para oficialato, faria junto, né? Entraria na mesma turma, tanto quem fizesse o concurso para praça, como para oficial. Só que o requisito para oficial, 3º grau. Se é 3º grau, o praça aqui não tem, ele continua praça, mas já com um módulo guardadinho no bolso. No momento que ele decidisse, não, agora eu quero fazer para oficial, eu não vou querer esperar até o meu final da carreira para fazer o que? Não, eu vou fazer agora, eu tenho que fazer o 3º grau. Isso estimula o cara a fazer o 3º grau. E seria teria uma injustiça inicial, porque muitos policiais que ingressaram e estavam querendo rapidamente trabalhar, ganhar o dinheiro, se formaram, mas não tinham o 3º grau. E ali, ele já estava com uma vida toda estruturada, já casado, com uma série de problemas, tinha que estar trabalhando suas horas extras também. A gente entendeu essa realidade e buscamos, junto às universidades, o curso de tecnólogo, curso semipresencial, né, que facilitava a vida policial. Então, a gente deixou ali 2 anos para tentar fazer uma regra de transição, esses policiais pudessem fazer gratuitamente, foi uma procura intensa, isso mostra a motivação, então sinalizou com uma coisa positiva para os policiais fazerem, foi uma realidade, são módulos que a UF, CCERJ, várias instituições do Rio de Janeiro e do governo do estado do Rio de Janeiro se uniram e a própria universidade para fazer o 3º grau, como tecnólogo, na qualidade de tecnólogo, em gestão de segurança pública, altamente, muito melhor do que as matérias teóricas que o nosso curso dá. Então, já teríamos um profissional com a prática, com o basamento teórico forte e com a motivação profissional que a carreira estava sinalizando para ele. Meu filho, olha só, isso aqui é o melhor. Se você quiser se comportar dentro do sistema meritocrático, você tem que se capacitar. A única coisa que a corporação vai te dar é gratuidade dentro de uma instituição de excelência. Vai lá e faz. Eles fizeram, muitos fizeram. E aí nós começamos as etapas, né? Eu vou terminar aqui para ir para o debate. Aí o curso básico de formação deveria ser, já falei como é que seriam, né? 2 módulos, um módulo de gestão para aqueles que seguissem, que seriam os oficiais, o policial que entendeu, fez o curso, ficou 2 anos fazendo o curso tecnólogo, né? Gratuitamente, foram muito bem avaliados, todos os meses eu via os relatórios das instituições que participavam disso, era um consórcio entre várias universidades públicas, com professores que eram concursados, e aí o que aconteceu? Depois de 2 anos, né, a gente já tinha saído, o atual comando, primeiro, não houve porque havia uma necessidade de mudar o estatuto, era um processo político, não tinha nada a ver com questões financeiras e econômicas, não era justificativa para não mudar, e nós tínhamos apontado todo o processo legislativo que tinha que ser mudado, mas para que se conversasse com a sociedade, através do parlamento, através da Assembleia Legislativa, e aí não houve um interesse político, nem da Secretaria, nem do Governo do Estado,
né, mesmo com maioria, em momento mais oportuno na Assembleia, para poder emplacar uma mudança, porque havia uma pressão muito grande e corporativista por parte de um grupo de oficiais mais reacionários que impediram que isso acontecesse. O resultado foi, assim que nós saímos, essas forças se reuniram e mudaram o edital. Não mudaram o estatuto, mudaram o edital. É terceiro grau, sim, mas somente para curso de direito, somente para o bacharel direito. Todo aquele curso de tecnólogo mais específico, mais adaptado para a nossa formação, né? Eu sou bacharel em direito, eu sei que o direito é uma ferramenta importante, mas não tão importante como esse curso de gestão e segurança pública. Nós somos gestores de força e recursos. Se nós queremos uma formação melhor, nós temos que abrir para várias. E o requisito que nós desenhamos antes era para todas as profissões, e durante o processo seletivo, né, e só seria aprovado, e só ingressaria no serviço público a partir do primeiro módulo, 1 ano. Nesse ano seriam trabalhados todos os conhecimentos necessários para essa primeira parte da carreira. Então, foi uma forma muito racional. Depois ali tem todos os currículos que foram pensados, todas as negociações. Eu falo com você, já avancei um pouco o tempo, não foi porque o coronel, foi porque realmente é coisa importante para a gente deixar aqui para o debate. Obrigado por essa primeira parte da atenção, e eu estou aqui à disposição. Ok. Nós vamos partir aí para parte do debate, das perguntas. Só pedir a gentileza dos colegas que forem fazer as intervenções, em função do avançar do tempo, aí nós só teremos aí 15 minutos, 1 minuto para cada colega que for fazer a pergunta, e já pode, no caso, eu vou fazer a inscrição aí com o colega aí da organização. Então, subtenente Éder Martins de Oliveira. Boa tarde a todas. Ô, Dalson, parabéns mais uma vez, que nós conhecemos a sua defesa, e, você sabe, eu só divirjo do nome. Eu não considero carreira única, isso é impossível. Eu considero o acesso único. É só uma questão terminológica, não conceitual, que a carreira única é improvável. E aí, se a gente quer vender uma ideia de prospecção, eu acho que talvez a adequação, mas não no mérito, não estou discutindo o mérito, está correto. E ao coronel Robson, que a gente já conhece, não somos conhecidos por ele, mas já o conhecemos, eu queria fazer 3 perguntas objetivas, porque para que nós pudéssemos discutir segurança pública, ficariam aqui 10, 15 horas, e sabe que é de alta complexidade. Mas eu entendo que algumas questões para discutir segurança pública, elas são estruturantes, e elas não são discutidas. Então eu pergunto, porque a discussão da segurança pública ela tem sido trazida à baila, mas de uma forma muito rasa. Nós temos hoje, por exemplo, dentro do sistema de saúde, com todas as suas críticas e mazelas, você tem o SUS. Você tem questões que ela ultrapassa a dimensão da soberania dos estados, do pacto federativo, e chega em resultados objetivos na ponta da linha. Na segurança pública isso é impossível, dado ao pacto federativo, porque nenhum Ministério da Justiça tem o poder de dizer qualquer coisa para qualquer ente federado, ainda no campo da segurança pública. Então, esse é o primeiro ponto que a gente encontra. Como superar isso? O SUSP seria um dos caminhos? A outra questão, considerando aquilo que eu disse, inclusive na condição de coronel, e que assumiu funções do Estado-Maior, nós sabemos que os coronéis, os comandantes das polícias militares, no caso específico, eles são cargos de confiança e nomeados. O senhor acredita que, tendo o SUSP, mas continuando o modelo atual, em que os comandantes gerais são nomeados politicamente e não por meritocracia, se isso também conflitaria ou também impediria que nós avançássemos qualquer discussão, porque, enfim, é isso que eu quero um pouco desse debate. E, para finalizar, nós criticamos, exercemos muita crítica no modelo, essa dicotomia que nós temos de 2 meias polícias, as meias laranjas, que na verdade não são meias laranjas, são quartos de laranja, porque você tem a meia laranja, que é a polícia civil, a meia que é militar, mas dentro da polícia militar você ainda tem 2 meias laranjas, a metade da metade, que é de praça de oficiais, assim também com a polícia civil. Então, para eu finalizar, a terceira pergunta é: este modelo de polícia adotado no Brasil, que é único, na verdade, a gente tem Gana, Guiné-Bissau e Cabo Verde que adotam esse mesmo modelo. Ele seria suficientemente capaz de prestar um serviço de qualidade na estrutura atual, sem SUSP,
e sem uma outra forma de escolha dos comandantes gerais? O senhor entende que é necessário que haja essas 3 estruturas? Ou, se não houver, qual das 3 nós deveríamos que tomar em primeiro lugar para que pudéssemos caminhar e criar questões estruturantes para tratar toda essa reforma dessa arquitetura institucional? Eu sei que é de alta complexidade a pergunta, que isso daqui dá para a gente debater 4, 5, 6 horas, mas em uma linha geral, considerando esses 3 aspectos. Muito obrigado e parabéns pela exposição, pelo trabalho, que a gente já conhece. Muito obrigado. Ok. Anderson, Ceará, não é isso? Boa tarde, parabéns ao Coronel Dauschen pela excelente explanação. Sou o Tenente Anderson da Polícia Militar do Ceará. Queria fazer a seguinte pergunta, a seguinte provocação, talvez. O que se percebe nesse conflito da carreira única, observando a Polícia Civil, a Polícia Militar, é um conflito entre segurança pública, o saber da segurança pública, que é um saber bastante específico, e o saber do direito, né? É interessante porque nós falamos muito de carreira única na Polícia Militar, mas na Polícia Civil esse corte é ainda maior, porque o praça nas polícias militares ainda consegue alcançar o oficialato, né, através do CHO, e na Polícia Civil é impossível, não existe o inspetor, o escrivão que chega de alguma forma ao cargo de delegado. Isso se dá por uma questão muito específica, que é o curso de Direito, né? Nós ainda vivemos, de alguma forma, a República dos Bacharéis, né? Uma herança da República dos Bacharéis, esse bacharelismo do direito. E aí a minha questão é a seguinte: especialmente o coronel, o que ele acha dessa busca atual dos oficiais, das polícias militares, por essa carreira jurídica, né? Que os delegados já estão nessa busca há algum tempo, alguns já conseguiram equiparar-se os seus salários ao do Poder Judiciário em alguns estados, algumas leis federais também aprovadas nesse sentido, porque todo mundo quer ser carreira jurídica e ninguém quer ser policial mais, né? Parece a carreira policial, com seu saber específico, tem sido desvalorizada. Gostaria de saber a opinião de vocês. Ok. Gustavo sim, Santa Catarina. Sou soldado do quadro de combatente da Polícia Militar de Santa Catarina e hoje exerço a função de psicólogo aqui na instituição. Considerando aí o modelo de carreira única, gostaria de saber um pouco a opinião dos senhores, onde entraria o quesito da saúde nessa carreira única, né? E se entra na mesma carreira, essas pessoas da saúde teriam uma formação específica, teriam uma gestão específica numa diretoria de saúde, né? Eu gostaria que falasse um pouco sobre essa situação. Obrigado. Acho que aqui o Joelson, é isto? Do estado de Mato Grosso. Boa tarde, sou o Sargento Joelson, segundo sargento da Polícia Militar do Estado do Mato Grosso. Estou, no momento, vereador em Cuiabá. Trago também os cumprimentos da Associação de Cabos e Soldados, da qual fui vice-presidente até final do ano passado. O nosso presidente e mais a delegação está aí, o Cabadão. Queria fazer uma indagação aos dois palestrantes, no sentido de que esse é o terceiro ou quarto encontro que participo nacional que fala da carreira única, e tudo atrelado a essa PEC. E nós temos alguns exemplos de que as PECs não têm funcionado no Brasil, sobretudo para os praças. Ela roda, roda, roda e fica onde está. Não seria o caso da gente buscar encaminhamentos nos estados? Aí falo para Lotim e falo também para o sargento da ANERB. Não seria o caso da gente criar um caminho nacional e mandar para os estados, assim como a FENEM fez agora com o caso
da carreira jurídica. Os estados estão implantando. Aliás, acho que a carreira jurídica vai ser um caminho bom para nós, praça, daqui a pouco,